Com mãos trêmulas, ele segura o cajado de pastor diante dos imponentes portões de bronze do Palácio de Jerusalém. Uma silhueta solitária permanece ali, observando. Os guardas, altos e imponentes, erguem suas lanças, refletindo a primeira luz da manhã. Os olhos do profeta, intensos e decididos, permanecem fixos nas portas de cedro que ocultam o rei. Sua respiração embacia o ar frio da manhã. Uma única gota de suor percorre sua testa, desenhando o contorno do templo, mesmo com o clima gelado. Dentro das paredes daquele lugar, o homem mais poderoso de Israel repousa ao lado de uma mulher que não é sua esposa, enquanto o marido dela jaz enterrado, colocado na linha de frente de batalha, em terras distantes, por ordem real. A cidade murmura. Os anciãos sabem, mas ninguém ousa falar, exceto este homem, este pastor, este profeta chamado Natã. Que palavras poderiam fazer o rei de Israel, o homem mais poderoso, cair de joelhos? Como um simples pastor enfrentaria esse homem que derrotou Golias, uniu uma nação fragmentada e comanda exércitos com um único comando? Qual verdade poderia ser tão poderosa e perigosa a ponto de abalar um trono ou salvar uma nação? Nos próximos 80 minutos, você descobrirá como a coragem de um homem em pronunciar uma verdade impossível revelou o coração da justiça divina e como essa mesma justiça pode se manifestar. A verdade é capaz de revelar os recantos ocultos da sua própria vida, onde a misericórdia e a responsabilidade se encontram. Se deseja acompanhar o desenrolar dessa história, inscreva-se e ative as notificações. Você não vai querer perder o que vem a seguir. 3 semanas antes, Natã se ajoelha em sua simples moradia nos arredores de Jerusalém, com as mãos sujas de carvão, enquanto desenha ovelhas no pergaminho. O aroma de lamparinas de óleo e couro gasto preenche a casa modesta. Lá fora, a cidade se acomoda em seu ritmo noturno. Os comerciantes fecham suas barracas, mães chamam os filhos para dentro e o último hino do templo ecoa pelas paredes de pedra. Ele está anotando os detalhes do rebanho, observando quais fêmeas estão prenhas e quais apresentam sinais de doença. É um trabalho meticuloso que exige atenção, mas naquela noite a concentração lhe escapa. Sua mão pausa no meio do traço, o carvão suspenso sobre o pergaminho. Algo está errado, mas não é na sua casa, na cidade ou no ar. De repente, o vento apaga todas as lâmpadas da sala. Não é uma brisa natural, pois as janelas estão bem fechadas. Esse vento vem de um lugar indeterminado, de todos os lugares ao mesmo tempo. Natã fica imóvel na escuridão, sua respiração ofegante, o coração batendo forte contra o peito. E então, uma voz surge, não como uma voz humana, mas algo mais profundo, mais real do que qualquer som que ele já tenha ouvido. Ela preenche a sala, preenche o seu corpo, penetra nos espaços vazios de sua alma. Vá até Davi. 2 palavras, simples, impossíveis de serem mal interpretadas, impossíveis de serem ignoradas. As mãos de Natã começam a tremer. O carvão cai de seus dedos e se espalha no chão. Ele quer perguntar, quer entender o porquê, quer saber como, mas sua garganta se fecha. A escuridão o envolve. O silêncio após a voz é, de algum modo, mais ensurdecedor que a própria voz. Minutos ou horas se arrastam. O tempo se dissolve quando Deus fala. Eventualmente, sua esposa Adá acende novamente a lâmpada. Suas mãos são firmes, muito mais firmes que as dele. Ela já o viu assim antes, atônito, abalado por um encontro divino, tremendo como alguém com febre. Ela não faz perguntas. Coloca pão e água ao lado dele e se afasta, dando-lhe espaço. Natã não toca na comida. Ele permanece ali, a luz bruxuleante, perdido em seus pensamentos, repetindo para si mesmo: Davi, o rei ungido, o homem que dança com o coração entregue diante da arca, é a figura que todos conhecem. Ele, o autor de salmos que provocam lágrimas nos homens, o herói que transformou uma simples funda de pastor em uma lenda.
Mas Natã, em sua sabedoria, percebe o que começa a ser sussurrado pelas ruas de Jerusalém. Tudo começou discretamente há 2 meses atrás, quando Natã ouviu o primeiro murmúrio, vindo de uma vendedora de cerâmica no mercado próximo ao palácio. Ela, com cautela, mencionou que o rei havia demonstrado interesse pela esposa de Urias. No início, Natã apenas ignorou a fofoca. Não era novidade que reis olhassem para mulheres bonitas. Porém, as semanas seguintes trouxeram mais indícios. Uma semana depois, um servo do templo comentou que Batseba fora vista entrando sozinha no palácio à noite. Natã sentiu um aperto no estômago, mas tentou afastar a preocupação. Talvez ela estivesse levando uma mensagem de seu marido, que servia entre os mais valiosos soldados de Davi. Contudo, o terceiro rumor surgiu, mais impactante do que qualquer outro. Como uma pedra quebrando a janela da inocência, ele não deixou espaço para dúvida. Um soldado, voltando da linha de frente, bêbado e profundamente abatido, revelou que Urias, o hitita, fora colocado nas linhas de frente da batalha por ordem do próprio rei e logo caiu nas mãos dos amonitas. E logo depois, antes mesmo da manhã romper completamente, soube-se que Davi havia casado com Batseba, a trouxe para o palácio e a fez rainha. Natã se encontra agora em sua casa, com a luz da lamparina projetando sombras inquietantes nas paredes. A verdade o atinge com força. Ele sabe que os rumores eram reais e, incrivelmente, está sendo enviado para confrontar o próprio rei. Levanta-se, os pés tremendo, e se dirige até o baú onde guarda os pergaminhos sagrados. Seus dedos ainda trêmulos desenrolam a Torá, que revela com clareza as palavras que ele não queria ler. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, não cometerás adultério, não matarás. As 3 leis gravadas nas tábuas sagradas, entregues a Moisés no Sinai, são claras. Nenhum israelita está acima delas, do servo mais simples ao rei mais poderoso. Natã sente a pressão dessa verdade imutável e, ao fechar os olhos, a voz de Deus ressurge, imponente e mais próxima do que nunca. Eu o ungi. Eu o tirei dos campos e o fiz rei sobre meu povo. Dei-lhe tudo e ele me desprezou. A palavra desprezou ressoa em sua mente como um golpe físico. Natã sente o peso dessa traição, uma violação que rasga alianças e desestabiliza reinos. Ele murmura em angústia para o vazio do quarto. O que devo dizer a ele? A responsabilidade de confrontar o rei o sufoca. Ele não encontra respostas. O fardo é pesado, mais do que ele poderia imaginar, como um jugo insuportável. Com cuidado, ele enrola o pergaminho e o guarda de volta no baú. Quando se endireita, vê Ada, sua esposa, parada na porta, com um olhar que diz que ela já sabia o que ele estava prestes a fazer. Você vai ao palácio, ela afirma, sem questionamento. Sim, ele responde, sabendo que isso poderia ser o fim. Ela o olha com compaixão e firmeza. Ela não impede sua missão, apenas a aceita. Com delicadeza, ela segura seu rosto e lhe dá um beijo na testa. Que o Senhor te abençoe e faça o seu rosto brilhar sobre você, ela sussurra. Natã se prepara, vestindo sua capa de lã simples, o mesmo que usou durante suas longas jornadas como pastor. Seu cajado, desgastado pelo tempo, é a única ferramenta que ele leva. Ele faz uma última pausa antes de sair. Se eu não voltar até amanhã, vá até o profeta Gade, diz sem virar. Ele saberá o que fazer. Ele sai para a noite fria, cruzando as ruas silenciosas de Jerusalém. Apenas os vigias noturnos patrulham, anunciando as horas e garantindo a segurança da cidade. Mas à medida que se aproxima do palácio, o peso da tarefa parece aumentar. O palácio de Davi, com suas imponentes paredes de pedra e cedro, se ergue contra o céu noturno, e as tochas queimam ao longo das muralhas, iluminando os guardas que patrulham a entrada. Ele sente o medo em seu peito apertar a cada passo, mas não pode retroceder. Ele foi chamado para isso. Ao chegar, os guardas o veem. Suas mãos se movem para as armas, mas Natã, com voz rouca e nervosa, declara: Sou Natã,
o profeta: vim com uma palavra do Senhor para o rei Davi. Os guardas trocam olhares, um deles com uma cicatriz visível, um símbolo de um homem que já viu muitos confrontos. Natã sabe que a palavra que traz consigo não será recebida com facilidade, mas ele deve falar a verdade. A história de Davi, o homem segundo o coração de Deus, está prestes a mudar para sempre. Com a cabeça inclinada para o queixo, ele avança um passo à frente. Seus lábios se curvam em algo que poderia ser interpretado como um sorriso, mas também pode ser um sinal de desdém. É difícil determinar com certeza. A chama da tocha ilumina a cena, enquanto o pastor profeta, de forma clara o suficiente para que os outros guardas o escutem, pronuncia suas palavras. Risadas ecoam entre os guardas. Eles vêm para abençoar a nova esposa do rei, é isso? Natã permanece imóvel, sem ceder à provocação. Ao longo dos anos, aprendeu que responder ao escárnio apenas alimenta o desprezo. O bastão em sua mão, de repente, se torna pesado, como se estivesse carregando o fardo de todas as palavras que lhe foram atribuídas. Um dos guardas, marcado por cicatrizes, o circunda, observando-o com atenção. Você sabe, profeta, diz ele, o rei tem estado bem ocupado ultimamente. Nova esposa, novo filho a caminho, dizem. Talvez ele não tenha tempo para pastores com mensagens sobre ovelhas e o tempo. Mais risadas surgem. Os dedos de Natã apertam o bastão, tornando-se brancos contra a madeira, mas seu semblante permanece impassível. Ele espera, calmo e firme. Eu solicito uma audiência com o rei, diz Natã, com a voz firme, apesar da pulsação acelerada em seu peito. Tenho questões urgentes a tratar. O guarda para e, com um movimento lento, coloca-se diretamente no caminho de Natã. Questões urgentes? Ele zomba das palavras, retirando sua espada e apontando-a em direção a Natã. O rei não recebe mendigos, profeta nem mesmo mendigos que afirmam falar em nome de Deus. Volte durante o horário de audiência pública. Se tiver sorte, talvez consiga 3 minutos antes que seja expulso. Isso não pode esperar. Natã responde sem hesitar, sua voz cheia de firmeza. Tudo pode esperar, diz o guarda, o cabo da espada repousando em sua mão com um gesto casual, porém claro. Vá para casa, velho homem, cuide de suas ovelhas e deixe o rei em paz com seus próprios negócios. Natã observa o guarda com atenção, sem perceber malícia real, apenas um homem cumprindo seu dever de proteger o rei e manter a ordem. O guarda, no entanto, não sabe o que Natã sabe, nem carrega o peso que ele carrega. Diga a ele que eu vim, diz Natã finalmente. Diga-lhe que o profeta Natã busca uma audiência sobre uma questão da lei. Ele se vira e começa a caminhar, afastando-se antes que os guardas pudessem reagir. Seus passos são calculados enquanto desce a colina. Ele sente os olhares deles em suas costas e ouve as risadas se dissipando atrás de si. Para os guardas, a palavra lei soa antiquada, uma ideia arcaica, como se os reis ainda se importassem com as mesmas regras que governam os homens comuns. Mas Natã cumpriu sua missão, entregou sua mensagem no portão e fez sua presença ser sentida. Agora ele precisa esperar. Não volta para casa. Seus pés o conduzem para o leste, fora da cidade adormecida, em direção ao Monte das Oliveiras. Uma subida que ele já fez inúmeras vezes, normalmente em horários específicos e com um destino certo em mente. Mas desta vez, ele simplesmente caminha, movido pela necessidade de se afastar de muros, portões e guardas. O monte se ergue diante dele, pontilhado por oliveiras antigas, cujos troncos retorcidos testemunharam séculos de orações e profecias. Natã encontra um lugar sob uma das árvores mais antigas, onde as raízes criaram uma espécie de assento natural. Ele se acomoda, com as costas contra o tronco da árvore, e contempla a vista que se estende até Jerusalém. Daqui, a cidade parece quase tranquila.
O palácio se destaca no centro, as tochas queimando na noite como estrelas trazidas à terra. E, em algum lugar dentro daqueles salões, Davi dorme. Natan sabe que Deus observa tudo. A noite está fria e Natan aperta o manto contra o corpo, começando a orar. Não com palavras, mas com a alma. As palavras parecem pequenas demais para expressar o que se agita dentro dele. Em vez disso, ele se abre para a presença que sente em sua morada. A voz que havia abalado sua paz com um único som de respiração. Eu não sei como fazer isso, ele sussurra por fim. Eu não sei como me apresentar diante de um rei e falar as palavras que me deste. Ele é o teu ungido, o homem que escolheste. O menino que enfrentou Golias quando os guerreiros fugiram. Como posso dizer que ele caiu? As estrelas no céu continuam sua dança eterna, enquanto uma coruja chama da escuridão. Jerusalém, abaixo dele, respira, alheia ao julgamento que se aproxima. O sono tenta chegar, mas não vem. Em vez disso, uma visão aparece, vívida e irresistível. Natan a vê com clareza. 2 casas lado a lado em uma vila. A primeira, grande e próspera, cercada por muros de pedra que delimitam pastagens cheias de ovelhas e gado. O dono da casa está no portão, olhando suas riquezas com satisfação. A segunda casa é pequena, modesta, uma moradia simples de um homem pobre com uma filha que cuida de um único cordeiro, branco como a neve, de olhos gentis. O homem o segura como um filho e a filha o alimenta à mão. À noite, o cordeiro dorme junto ao fogo. De repente, a perspectiva muda. Um viajante sujo da estrada chega ao portão da casa do homem rico. O homem, seguindo a tradição, deve oferecer hospitalidade. Mas, inexplicavelmente, ele decide não sacrificar uma de suas muitas ovelhas. Em vez disso, vai até a casa do vizinho e leva o único cordeiro do pobre homem. O grito da filha ecoa, mas o homem rico permanece impassível. O cordeiro é abatido, preparado e servido ao viajante, que nada sabe sobre o roubo, a violação. Natan acorda com um sobressalto, mas ele não estava realmente dormindo. A visão permanece em sua mente, abalando-o profundamente. Suas mãos tremem e sua respiração vem ofegante. O céu começa a clarear ao leste. Ele passou a noite inteira na montanha e agora entende a parábola. A história que pode alcançar o coração de um rei sem provocar sua defesa. Davi, o homem de histórias e canções, responde a metáforas. Essa é a chave. Essa é a porta de entrada. Natan se levanta com dificuldade, suas articulações protestando, e começa a descer de volta para Jerusalém. Antes de partir, Natan encontra uma pedra lisa, do tamanho de sua mão, com uma tonalidade cinza pálido, iluminada pela luz crescente. Ele pega uma pedra afiada e começa a esculpir. Suas mãos, agora mais firmes e seguras, moldam as palavras com uma confiança renovada. São simples, mas definitivas. Você é. Ele segura a pedra, sentindo seu peso. Sabia que aquela pedra se tornaria a chave, a base sobre a qual todo o futuro se tornaria claro. O momento em que uma história sobre estranhos se transforma em um espelho, refletindo algo mais profundo. Ele guarda a pedra com cuidado. Com a mão no cinto, ele começa a caminhar, sabendo que o que estava prestes a acontecer mudaria tudo. 3 dias depois, Natan está de volta ao palácio. Ele passa as horas sob o sol da manhã, com o cajado firme em sua mão, aguardando pacientemente. Os guardas, que antes zombavam dele, agora o reconhecem e param com os risos. Sua perseverança, embora motivo de relutância, ganhou algo que poderia ser chamado de respeito, ou talvez apenas tédio. Mas a resposta continua a mesma. O rei não recebe profetas naquele dia. O rei está em conselho. Não há audiências esta semana. Mesmo assim, Natan espera. Ele se posiciona onde os guardas possam vê-lo, onde todos os que entram ou saem do palácio são forçados a notar sua presença. Ele se torna parte do cenário,
um lembrete constante, uma marca de algo não dito, vestido com as roupas simples de um pastor. Então, no quarto dia, algo muda. Um servo emerge do palácio, aproximando-se de Natã. Seu rosto é impassível, sem revelar qualquer emoção. O rei irá recebê-lo, diz o servo, mas não para profecias. Ele deseja que você abençoe seu casamento com Batseba, mas ele deseja a bênção de um profeta, para que seja completo perante o Senhor. As palavras de Natã caem pesadas em seu estômago. Ele sabia o que estava acontecendo. Davi não procurava a voz de Deus. Ele buscava a aprovação de Deus. Queria uma bênção que declarasse que o que ele fizera estava em harmonia com a vontade divina. O servo o observa, esperando por uma resposta. Natã olha para ele, em silêncio por um momento. Ele sente a pedra, ainda guardada no cinto, pesada contra seu quadril, e pensa na visão que teve, no homem rico e no pobre, no cordeiro roubado. Com voz calma, ele diz: diga ao rei que eu irei, mas antes tenho um assunto para ser tratado perante ele, uma disputa legal que exige sua sabedoria. O servo franze a testa, incerto sobre como isso será recebido. No entanto, depois de uma pausa, ele acena com a cabeça e desaparece de volta pelos portões. Natã aguarda. O sol continua a subir, os guardas trocam olhares e a cidade segue com seus afazeres, alheia ao que está prestes a acontecer. O servo retorna. O rei ouvirá sua disputa. Venha agora. Natã o segue através dos portões de bronze e adentra o pátio do palácio. As sandálias de Natã ecoam na pedra polida enquanto os servos se curvam à sua passagem. A riqueza do lugar é impressionante, com pilares esculpidos, tapeçarias finas e luminárias de bronze que brilham como fogo. É a imagem da vitória, a imagem de uma bênção acumulada. Em algum lugar, nos corredores, uma mulher lamenta a perda de seu marido, carregando o filho de seu assassino. Eles entram na sala do trono, onde a luz é mais fraca e o interior mais sombrio. Quando seus olhos se ajustam, Natã vê o rei. Davi está sentado em seu trono, envolto em púrpura e dourado, sua barba oleada e sua coroa refletindo a luz das janelas altas. Ele observa poderoso e seguro em sua autoridade. Mas há algo em seus olhos, algo que Natã reconhece. A culpa, profundamente enterrada sob a pompa e o poder incontestáveis. Ao lado do trono, em um assento menor, está Betsabá, vestida de azul real, com o cabelo coberto por um véu. Seus olhos estão abatidos, e ela não olha para Natã nem para ninguém. Ela permanece imóvel, uma figura de lamento, um troféu vivo do que foi perdido. O coração de Natã se aperta por ela, enquanto a pedra em seu cinto parece pesar ainda mais. Davi se inclina para a frente, sua voz quente e convidativa. Natã, meu velho amigo, meu servo disse que você tem uma questão legal que requer meu julgamento. Fale, estou ouvindo. Natã se aproxima, o bastão na mão, fazendo uma reverência, não profunda demais, mas o suficiente para demonstrar respeito. Ele se endireita e vê os olhos de Davi se voltando para os outros presentes na sala. Conselheiros ao longo das paredes, guardas nas portas, servos esperando nas sombras. O rei deseja testemunhas de sua sabedoria, de sua justiça. Natã começa, sua voz ressoando na grande câmara. Meu senhor rei, venho diante de vós porque uma grave injustiça ocorreu, e os anciãos da aldeia não conseguem chegar a um consenso sobre o julgamento. Enviaram-me para buscar a sabedoria do ungido de Israel, o rei. Davi acena com a cabeça, recostando-se em seu trono. Este é um território familiar para ele. Administrar a justiça, tomar decisões, ser a última palavra em questões jurídicas. Ele é bom nisso. Mas me explique o caso, diz Davi. Natã posiciona seu bastão e observa os presentes na sala, verificando se todos estão atentos. Havia 2 homens em uma certa cidade, ele começa. O rei mostra interesse, como sempre, envolvido na narrativa, na tragédia humana, que muitas vezes está por trás da lei. Natã continua. Um deles era muito rico, o outro muito pobre. Ele faz uma pausa,
permitindo que a imagem se forme na mente do rei. O homem rico possuía vastos rebanhos, mais ovelhas e gado do que se podia contar. Seus campos se estendiam pelas colinas e seus armazéns transbordavam de lã e carne. Nada lhe faltava. Tudo o que ele desejava, ele tinha. Natã olha ao redor da sala. Alguns conselheiros acenam com a cabeça, talvez reconhecendo uma imagem familiar, a riqueza que eles próprios conhecem. Mas o homem pobre, continua Natã, não tinha nada além de um pequeno cordeiro. Sua voz suaviza, ficando mais melancólica. Ele comprou o cordeiro com as poucas moedas que conseguiu economizar e o criou em sua casa. Ela cresceu com seus filhos, compartilhava sua comida, bebia de seu copo. Dormia nos braços deles como uma filha. Para ele, não era apenas um animal, era família. Era amor feito carne e lã. As mãos de Beit-seba se entrelaçam no colo, os dedos pressionando-se com força. Natã, atento, percebe a tensão, embora ela não levante os olhos. Do outro lado da sala, os conselheiros mais jovens se mexem nervosamente. Eles ainda não sabem como a história terminará, mas algo na narrativa começa a incomodá-los, deixando-os inquietos. Davi, contudo, inclina-se para a frente, completamente absorvido na conversa. Continue, ele diz com a voz firme. Natã prossegue. Um viajante chegou à casa de um homem rico e a tradição exigiu hospitalidade. Uma refeição precisava ser preparada. O homem rico, então, saiu para seus rebanhos para escolher um animal para o sacrifício. Esse é o momento. Ele pausa, permitindo que o silêncio se alongue, criando uma tensão palpável. Todos os olhares na sala estão fixos nele, mas o homem rico se recusa a usar qualquer um de seus próprios animais. Natã sente a indignação crescendo dentro de si e, com a voz mais dura, continua. Em vez disso, ele foi à casa do homem pobre, pegou o único cordeiro que ele possuía, o seu amado cordeiro, e o sacrificou para seu convidado. A sala se enche de murmúrios. Os conselheiros trocam olhares surpresos, os guardas exibem expressões de desgosto. O que antes poderia ser uma questão legal complexa, agora se revela algo muito mais simples e, ao mesmo tempo, monstruoso. Davi se levanta de seu trono, a fúria em seu rosto tornando-o irreconhecível. O rei que outrora pastoreava os rebanhos de seu pai, aquele que entendia profundamente a conexão entre pastor e ovelhas, aquele que escreveu canções sobre o bom pastor, não pode suportar tal crueldade. Com uma voz poderosa, Davi exclama: tão certo como vive o Senhor, aquele que fez isso merece morrer. Natã, ciente do peso de suas palavras, vê o impacto delas atingindo Davi como um martelo. O rei já havia pronunciado seu julgamento. A justiça seria feita. Mas Davi, ainda inflamado pela indignação, continua. Ele deve pagar 4 vezes mais pelo cordeiro, diz o rei, batendo o punho na mesa do trono. O silêncio na sala é ensurdecedor. Todos aguardam a confirmação de Natã de que o homem rico será encontrado e punido. Natã, com calma, leva a mão ao cinto e, com um movimento lento, retira a pedra que carrega. Todos os olhos da sala se voltam para ele, observando cada movimento de sua mão enquanto ele a ergue para mostrar a todos. Esculpida na superfície cinza clara, a pedra tem uma marca clara e inconfundível. Você é o homem, diz Natã, com uma firmeza que não deixa espaço para dúvidas. Suas palavras caem no silêncio como pedras jogadas em águas calmas e as ondas se espalham. Davi, inicialmente confuso, começa a entender o que foi dito. Seu rosto passa por uma transformação, a confusão se dissipa e o medo começa a tomar lugar. Você é o homem, repete Natã, enquanto o impacto da revelação se espalha pela sala. Bate-seba, que até então mantinha-se em silêncio, levanta a cabeça abruptamente, seus olhos agora arregalados. Um guarda, instintivamente, move a mão em direção à espada, mas Davi está paralisado, a raiva transformando-se em um silêncio atordoante.
Ele está imóvel, com a boca entreaberta, mas incapaz de emitir qualquer som. O rei, que comandava exércitos e moldava destinos, agora está mudo diante de sua própria transgressão. O conselheiro mais próximo, indignado, avança, seu rosto roxo de raiva. "Isto é traição!" grita, apontando para Natã. "Guardas, prendam-no!" Ele acusa o ungido de Deus com fúria, mas Davi, com um movimento sutil, levanta a mão, interrompendo o tumulto. O conselheiro recua, ainda com o rosto marcado pela indignação, mas os olhos do rei permanecem fixos em Natã. "Todos para fora", diz Davi, com uma voz suave, mas cheia de autoridade. "Deixem-nos em paz." O conselheiro protesta, mas Davi o corta com um tom impiedoso. "Agora", diz ele, sua voz mais baixa, carregada de uma ameaça velada. A sala esvazia rapidamente. Os conselheiros, agora em silêncio, evitam os olhos de Natã. Os guardas recuam para as portas e os criados desaparecem, sem deixar vestígios. O rei, sozinho com Natã, encara a verdade que ele tem tanto medo de admitir, mas que, inevitavelmente, se impõe diante dele. Só resta Batseba, que se levanta de sua cadeira com um movimento lento. "Você também", diz Davi, sem sequer olhar para ela. Ela caminha em direção à porta com passos firmes, dignos, mas, ao passar perto de Natã, hesita por um momento. Seus olhares se cruzam, e em seus olhos, Natã não vê raiva, mas algo mais profundo, como gratidão, como se finalmente alguém tivesse dito a verdade que a sufocava. E então, ela sai, deixando Natã sozinho com o rei. O silêncio se arrasta no ambiente. Davi desce, levantando-se lentamente de seu trono, como se fosse muito mais velho do que realmente é. Ele começa a andar de um lado para o outro, com suas vestes reais farfalhando contra o chão. Natã permanece parado, seu cajado cravado no solo, com a pedra esculpida ainda visível em sua outra mão. "Eu sou ungido", diz Davi, finalmente, com uma voz baixa e rouca. "Eu uni as tribos, construí este reino do nada, trouxe a arca para Jerusalém, danço diante do Senhor com toda a minha força." Ele se vira para Natã e seus olhos estão selvagens. "Eu sou Davi, o escolhido do Senhor." Natã, em silêncio, não responde. A pedra, em sua mão, fala por ele. Davi começa a andar ainda mais agitado, o movimento inquieto. Ela estava tomando banho. "Eu a vi do telhado. Como eu ia fazer isso?" Ele interrompe sua fala, passa a mão pelos cabelos. "Urias era um soldado. Soldados morrem em batalha. Isso acontece todos os dias." Mesmo assim, Natã permanece quieto. O rei, então, pega um jarro de ouro em uma mesa próxima e o atira contra a parede. O jarro bate, quica e rola pelo chão. A água se espalha, escorrendo pelas pedras como lágrimas. "Fale alguma coisa", grita Davi. "Me condene, me amaldiçoe, diga-me o que Deus pensa agora de seu ungido." Natã respira profundamente. "A espada jamais se afastará de sua casa", ele diz com uma voz surpreendentemente suave. "Porque você desprezou o Senhor e tomou a mulher de Urias, o hitita. A calamidade se levantará contra você, de sua própria família. Eu darei suas esposas a alguém próximo a você, e ele se deitará com elas à luz do dia." Davi cambaleia, como se fosse atingido por um golpe. Ele se apoia no trono, seus dedos brancos de tensão. "Você fez isso em segredo", continua Natã, "mas Deus o fará em plena luz do dia, diante de todo Israel." O rei desaba no chão, com a coroa torta e suas vestes reais arrastando-se ao redor dele, como se fossem um manto funerário. Ele já não é mais o homem que derrotou Golias. Ele parece agora um garoto perdido, preso em um pecado maior do que pode entender. Natã fica de pé sobre ele e diz as palavras mais difíceis que já teve que pronunciar. "A criança que nascerá dessa união, o filho que Batseba carrega, morrerá." Davi levanta a cabeça abruptamente, os olhos cheios de horror. "Não, não, levem-me, castiguem-me." Mas Natã repete: "A criança não morrerá." Cada palavra amarga é uma tortura para o profeta.
Mas ao fazer isso, você se tornou um inimigo do Senhor, demonstrando total desprezo por ele. Natan se vira para sair. Sua missão cumprida, o julgamento pronunciado. Mas, ao passar pela porta, ouve a pergunta sussurrada de Davi. Deus pode perdoar isso? Natan coloca a mão no batente da porta e com a voz firme responde: Ele não perdoa. A pergunta paira no ar entre eles, uma última esperança de um rei em ruínas e o peso do fardo impossível de um profeta. A mão de Natan permanece no batente da porta, suas costas ainda voltadas para o rei. A pergunta ecoa pela sala como um grito silencioso. Pode Deus perdoar isso? Por longos momentos, Natan permanece imóvel, o peso de suas palavras ainda pesando sobre ele. Ele sabe o que a teologia exige. Ele sabe a lei esculpida em pedra imutável, absoluta. Adultério, assassinato, abuso de poder. São crimes capitais. A mesma lei que condena o homem rico por roubar um cordeiro, condena o rei por roubar uma vida. Mas Natan também sabe algo mais profundo. Ele sabe que o Deus que deu os mandamentos é o mesmo Deus que perseguiu Israel pelo deserto, apesar de suas falhas. O Deus que exige santidade é o mesmo que providencia a expiação. Natan se vira lentamente. Davi, no chão, ainda com a coroa caída ao seu lado, suas vestes reais agora sujas, seu rosto molhado de lágrimas. Não é mais um rei. Ele está diante de Deus, completamente exposto. Natan fala suavemente, como se a própria misericórdia de Deus se fosse: O Senhor afastou o teu pecado. Davi ergue os olhos, incrédulo. Você não morrerá, continua Natan aproximando-se. Deus afastou seu pecado. Mas então sua voz se endurece novamente. Mas por causa disso, você demonstrou total desprezo pelo Senhor. O filho que você gerou vai morrer. As palavras são uma mistura de graça e consequência, ambas inseparáveis, ambas inevitáveis. Davi cobre o rosto com as mãos e começa a chorar. Não as lágrimas de um homem pego, mas as lágrimas de um homem que vê a profundidade de sua queda e a vastidão da misericórdia impossível. Natan não tenta consolar. Ele sabe que algumas dores devem ser sentidas até o fim, até que a cura possa começar. Ele se vira novamente e caminha em direção à porta, seu cajado batendo levemente contra o chão de pedra. O que eu faço agora? Grita Davi. Natan para, olha para trás uma última vez e diz com firmeza: arrependa-se. Diante de Deus, diante do povo, você assume a responsabilidade por suas ações e vive com as consequências. Natan atravessa a porta e os guardas e conselheiros, com rostos tensos de curiosidade e preocupação, se afastam ao vê-lo passar. Ele sabe que suas perguntas começam antes mesmo de ele sair de sua visão. Natan caminha pelo palácio, pelo pátio e, finalmente, pelos portões de bronze, deixando para trás um homem e uma nação em ruínas. O sol da tarde bate suavemente em seu rosto, com seu calor usual, enquanto a cidade de Jerusalém segue seu ritmo habitual. Os comerciantes continuam suas vendas, as crianças correm pelas ruas, e as mulheres, com cântaros em mãos, vão ao poço em busca de água. A vida continua, mesmo quando parece que tudo deveria ter chegado ao fim. Seus pés, quase sem direção, conduzem-no de volta para sua casa. As ruas à sua volta se tornam um borrão e ele mal percebe o caminho percorrido. Ao chegar, encontra Ada à porta, com o rosto marcado pela preocupação. A cidade inteira está falando, ela diz com ansiedade. Estão dizendo que você confrontou o rei e o acusou de assassinato. Natan entra, deixando o cajado no chão e se afunda em um banco, sentindo o peso da adrenalina desaparecer, dando lugar ao vazio e ao tremor. Está feito, ele diz com um suspiro. Falei o que me foi dado para falar. Ele se ajoelha ao lado dela, que com as mãos envolve as dele em busca de conforto. O rei confessou. Deus concedeu misericórdia. Mas a criança, a voz de Natan falha. A criança vai morrer. A dor das palavras transpassa a noite quando ele não consegue descansar.
Deitado sobre o colchão, os olhos fixos no teto, ele revê cada palavra dita, cada olhar trocado. Será que foi rude? Deveria ter falado de maneira mais suave. A imagem de Betseba, com seu semblante pálido, o persegue. Uma mulher que perdeu seu marido e agora, sem culpa, perderá seu filho. A crueldade da situação lhe dói. E a criança, pobre criança, inocente e condenada, é a mais atingida. A teologia, com suas respostas sobre as consequências do pecado e a ideia de que os caminhos de Deus estão além da compreensão humana, pouco o consola. Como explicar ao pequeno que está lutando para respirar? Como aceitar que ele pagará por algo que não cometeu? Não entendo, Natan sussurra, quebrando o silêncio da noite. Eu repeti as palavras de Deus, mas... E para essa criança, não há resposta. Apenas um silêncio pesado e profundo que pede confiança, mas não oferece nenhuma certeza. O sol da manhã chega cedo demais e Natan se levanta. Ele se limpa, ora, e espera que o dia traga um pouco de paz, talvez o tempo para processar tudo o que aconteceu. No entanto, um visitante inesperado chega antes mesmo que ele tenha terminado de comer. Um servo do palácio, com os olhos baixos, pede que o profeta saia da cidade por um tempo. Os conselheiros do rei acreditam que sua presença está gerando agitação. Natan compreende imediatamente. Ele se tornou um incômodo, um lembrete incômodo daquilo que não pode ser ignorado. Um profeta que confrontou o rei é um obstáculo para os planos de quem quer restabelecer a normalidade. Será que ele está sendo exilado? Vou, Natan responde. Mas diga aos conselheiros do rei que a verdade não desaparece porque quem a diz sai da cidade. O que foi dito permanece. A conversa terminou. O servo, nervoso, acena e se apressa para sair. Natan passa o resto do dia se preparando para deixar Jerusalém. Ada ficará. Alguém precisa cuidar da casa, do pequeno pedaço de terra. Ele leva apenas o essencial: um cobertor, pão, seus pergaminhos. Não pode deixar a pedra esculpida para trás. Cuidadosamente, ele a embrulha e a coloca na mochila. Quando está pronto para partir, ainda precisa ver uma pessoa. Ele segue pelas ruas estreitas em direção à casa modesta, onde Batseba morava antes de ser levada pelo rei Davi. Agora, ela não está mais ali. A casa está vazia, mas sua mãe ainda reside na casa ao lado. Natan bate à porta e uma mulher mais velha, com um olhar pesado de tristeza e raiva, o atende. Quando o reconhece, sua voz é cortante. Você, o profeta que condenou minha filha a este destino. Natan abaixa a cabeça, sentindo o peso das palavras. Eu não a condenei. Condenei o homem que a levou. Mas ainda assim, ela perderá o filho. A mulher o encara com ódio. Ela que perdeu o marido, agora precisa enterrar o filho. Onde está a justiça nisso? Natan não tem resposta para oferecer que possa aliviar a dor da mulher. Posso fazer algo por Batseba? Ele pergunta suavemente. A mulher hesita e depois acena com a cabeça. Natan tira um pequeno pergaminho de sua bolsa, escrito por ele nas primeiras horas da manhã. Diga a ela que eu a vejo. Ele diz, que Deus a vê. Ela não foi esquecida, mesmo com a sentença ainda em vigor. A misericórdia, ainda que distante, é possível. A mulher pega o pergaminho sem olhar para ele, mas suas expressões permanecem inalteradas. Quando Natan começa a se afastar, ela fala mais uma vez, o rei chorou? Natan volta o olhar para ela. Sim, ele chorou como um homem derrotado. Bom, ela diz amargamente e fecha a porta. Natan deixa Jerusalém ao entardecer, a cidade se afastando, enquanto ele segue para o leste, em direção ao deserto. Ele vai aos lugares onde os profetas se retiram para ouvir Deus com mais clareza. A cidade fica para trás, mas o peso do que ele deixou para trás o acompanha. 4 dias depois, um pastor passando pela região menciona, sem saber a quem fala, uma estranha ocorrência no palácio. O filho recém-nascido do rei adoeceu. O rei, desesperado, não come, não se afasta do lado da criança, implorando a Deus para poupá-la.
Natan sente as mãos trêmulas enquanto ouve a notícia. Ele sabia que isso aconteceria. Ele mesmo havia falado aquelas palavras. Mas saber e viver são coisas diferentes. Há quanto tempo a criança está doente? Natan pergunta. 3 dias, responde o pastor. Os médicos nada podem fazer. A rainha está desesperada. O pastor balança a cabeça, falando em voz baixa sobre uma maldição lançada por Deus sobre o rei. Depois que o pastor vai embora, Natan sobe a uma colina e observa Jerusalém, onde o rei jaz prostrado, jejuando, e uma mãe segura seu filho moribundo. Uma nação assiste, perplexa. Que tipo de Deus exige tal preço? Natan se pergunta, acendendo uma pequena fogueira. Ele observa as chamas dançarem, pensando nas palavras que havia dito. A espada jamais se afastará de sua casa. Este é apenas o começo. A morte da criança é a primeira consequência, mas Natan sabe que outras virão. A parábola do homem rico que roubou o cordeiro não se referia apenas a Batseba. Ela fala sobre um padrão, uma quebra de confiança, uma fratura nas fundações do reino de Davi. Nos próximos 7 dias, a criança luta pela vida, mas o final é iminente. Natan recebe notícias de viajantes e comerciantes que passam pelo seu refúgio, e um servo leal o mantém informado. Ele sabe que as consequências de suas palavras são profundas e que ainda há muito a enfrentar. O cenário é o mesmo, o relatório permanece inalterado. A criança enfraquece a cada dia. Davi, cada vez mais fraco, recusa qualquer tipo de alimento. O rei está caído no chão, vestido com um saco de estopa, a face pressionada contra o piso de pedra de seu quarto. Ele não se limpa, não troca de vestimentas, não se ocupa com as questões do reino. Os anciãos tentam animá-lo e seus comandantes, desesperados, imploram para que ele coma. Mas nada toca seu coração. Ele se transformou em uma oração viva, uma súplica incessante, um pai que clama pela vida de seu filho. Em relação a Betsabá, os relatos são escassos. Ela permanece em seus aposentos, com a criança em seus braços, rodeada por amas de leite e médicos que não têm mais nada a fazer além de observar em silêncio. Alguns dizem que ela não chora mais. Outros que as lágrimas se extinguiram, congeladas pela dor insuportável, mantendo-a em um silêncio profundo. Natan passa esses 7 dias em uma vigília angustiante. Ele não pede que a sentença seja revertida, pois sabe que isso é impossível. Sua oração, se é que há uma, é direcionada a Davi, a Betsabá, aos servos que testemunham a tragédia, como se em câmera lenta, diante da nação que vê o rei se desintegrar. No 8º dia, ainda antes do amanhecer, o mensageiro chega. Natan, incapaz de dormir, já o percebe se aproximando. O homem vem rapidamente de Jerusalém e antes mesmo de falar, Natan sabe o que ele traz. A criança morreu, diz o mensageiro com dificuldade para respirar. Ela faleceu logo depois da meia-noite. Natan fecha os olhos e sente aquelas palavras penetrarem em seus ossos. A pergunta surge em sua mente. Como o rei reagiu? Foi isso que me mandaram te contar, diz o mensageiro parecendo confuso. O rei se levantou, tomou banho, trocou de roupas e foi à casa do Senhor para adorar. Depois, voltou para casa e pediu comida. Natan, atônito, tenta compreender. Ele fez o quê? O mensageiro explica. Os criados ficaram assustados. Pensaram que o rei ficaria descontrolado, mas quando souberam da morte, ele apenas se levantou, lavou-se, se alimentou e ficou em paz. Isso não faz sentido para Natan. Ele esperava uma reação devastadora, o colapso de um rei diante da perda. Mas isso soa como aceitação, como uma entrega pacífica, como alguém que, depois de lutar com Deus, finalmente se rende à vontade divina. Eu preciso voltar agora, diz Natan, reunindo seus pertences rapidamente. O mensageiro concorda. Ele pediu especificamente para que você fosse até ele, diz. Há algo que você precisa ver. A viagem até Jerusalém é feita rapidamente, e ao chegarem, o sol já está no ponto mais alto do céu. A cidade está estranhamente silenciosa.
O luto pela morte da criança é palpável. As pessoas falam baixo, os mercados funcionam sem alarde. Até as crianças brincam de maneira mais silenciosa do que o normal. Os guardas do palácio reconhecem Natan e o deixam passar sem questionamentos. Um servo o conduz por corredores familiares, mas em vez de levá-lo à sala do trono, o guia o leva aos aposentos privados do rei. Davi está em uma janela, olhando para Jerusalém. Ele está vestido de maneira simples, sem a coroa ou o manto real, apenas roupas limpas. Quando ouve Natan entrar, ele se vira lentamente. O profeta, ao observá-lo, percebe algo que não esperava, uma paz inusitada, uma serenidade que transparece, apesar da dor visível. Davi, com os olhos vermelhos, mas claros, diz calmamente: "Você veio." Natan, parado, examina o rosto do rei, sentindo que este momento é crucial. "Eu fui chamado", responde. "Não", diz Davi, balançando a cabeça. "Você escolheu vir. Poderia ter ficado em outro lugar, em silêncio, como muitos fariam." O rei se aproxima de uma mesa e, com as próprias mãos, serve vinho em 2 taças, um gesto de humildade de sua parte. Ele oferece uma taça a Natan, que aceita, mas não bebe. "Meus criados acharam que eu tinha enlouquecido", diz Davi com um sorriso triste. "Enquanto a criança estava viva, jejuava e chorava. Mas quando ela morreu, eu me levantei e comi. Eles não conseguiram entender." "Você pode me ajudar a entender?" pergunta Natan suavemente. Davi olha para o vinho como se buscando palavras. "Enquanto a criança estava viva, eu pensei que talvez, se eu me humilhasse o suficiente, se eu orasse com mais fervor, talvez Deus mudasse de ideia. Quem sabe? Deus é misericordioso. Ele pode mudar sua decisão." Natan acena com a cabeça, reconhecendo essa luta desesperada, o anseio de todo pai que enfrenta a possibilidade de perder seu filho. "Mas quando ele morreu", continua Davi com uma voz firme, "não havia mais dúvidas. A resposta de Deus era clara. E eu percebi que não posso trazê-lo de volta. Um dia eu o verei, mas ele não voltará para mim." Natan observa Davi, compreendendo que o rei, apesar da dor, está tomando uma decisão difícil e racional. Então, qual seria o propósito de continuar em luto? O que ele significaria se não pode mudar o que aconteceu? A afirmação de Davi não soa insensível, mas sim uma aceitação difícil e madura. "Os anciãos esperavam que você ficasse em luto por semanas", observa Natan. "Mas você já lamentou enquanto ele ainda vivia." "Lamentei pelo que fiz para que isso acontecesse." O maxilar de Davi se contrai. "E eu carregarei esse peso pelo resto dos meus dias", diz ele, olhando fixamente para Natan. "Mas, Natan", ele continua, agora com os olhos fixos no profeta, "você me disse que Deus perdoou meus pecados. Você me disse que eu não morreria. Se isso for verdade, então eu tenho que viver. Não apenas respirar, comer e manter o trono, mas viver de verdade. Para ele e para todos os filhos que Deus ainda me confia, meu coração estará voltado para o seu reino." Apesar de tudo, Natan inspira profundamente. Não era essa a resposta que ele esperava receber. Era, no entanto, uma reação de alguém que apenas 7 dias atrás estava imerso em arrependimento e lamento. Mas talvez fosse exatamente essa a lição que Davi precisava aprender. A lição de que julgamento e misericórdia podem coexistir, que as consequências dos erros não apagam a graça. Aceitar essa dualidade, com total sinceridade, é o caminho necessário a seguir. "Há alguém que eu preciso que você conheça", disse Davi, pausando a xícara em suas mãos. "Alguém que precisa ouvir." O profeta, que havia proclamado o juízo divino, segue Davi por um corredor privado até outro cômodo. Ao chegar à porta, Davi para, bate levemente e aguarda. "Entre!" soa uma voz feminina de dentro. Ele abre a porta, mas não entra, indicando a Natan que o fizesse sozinho. Batseba está sentada perto de uma janela, com a luz suavemente iluminando seu rosto.
Lágrimas correm pelo seu rosto, seus olhos estão inchados e sua pele pálida. No entanto, ela permanece ereta, digna. Quando vê Natan, não se levanta, não se curva. Ela o encara, mas sua expressão é intransponível. Minha senhora, Natan começa, mas Batseba levanta a mão interrompendo-o. Minha mãe me entregou seu pergaminho, diz ela, em um tom suave. Ela foi a que me disse que Deus me vê, que eu não sou esquecida. Natan permanece em silêncio, esperando. Eu queria te odiar, ela continua. O profeta que condenou meu filho, que falou as palavras que o mataram. Eu sei o que você fez, mas não consigo. Sua palavra também tocou a verdade sobre o que me fizeram com Urias. Ela para por um instante, respirando profundamente antes de continuar. Ninguém mais mencionou isso, nem os anciãos, nem os conselheiros, nem mesmo Davi, até que você me obrigou a ver a realidade. Todos queriam pintar isso como um romance, uma história de amor, quando na verdade não passava de uma tragédia. Natan se aproxima, mantendo uma distância respeitosa, e responde com suavidade. Na verdade, o que ocorreu foi que um rei tomou o que não era seu. Usou o poder onde deveria ter oferecido proteção. Lamento profundamente por isso. Batseba, olhando pela janela, murmura. Meu filho pagou o preço por pecados que não cometeu. Você sabe como é? Sentir que está segurando seu filho, sabendo que ele está morrendo por algo que você não conseguiu evitar? Natan, com a voz triste, responde. Não sei. Ela fica em silêncio por algum tempo antes de continuar. A dor ainda presente. Davi veio me procurar nesta manhã, depois de saber que a criança tinha partido. Ele não chorou apenas pelo meu filho. Ele chorou por Urias, por mim. Pronunciou o nome do meu marido e me perguntou se eu o perdoaria. Não sei se posso dar isso, diz Batseba de forma honesta. Ainda não, talvez nunca. Ela faz uma pausa e se vira, encarando Natan com um olhar grave. Mas ele perguntou, e isso de alguma forma importa. Natan vê em seus olhos a mesma dúvida que Davi teve dias antes. Deus pode perdoar isso? No entanto, a pergunta dela é diferente. Não é sobre se Deus pode perdoar os pecados, mas sobre se a tragédia pode ser redimida, se algo bom pode surgir dessa devastação. Você vive. Natan responde com seriedade, retomando as palavras que havia refletido sobre Davi. Você sofre, você se cura tanto quanto é possível, e então você observa o que Deus fará a seguir. Ela hesita, quase sussurrando, e se não houver um próximo passo? E se isso for tudo? Natan sente o peso da dúvida na voz dela. Ele reflete por um momento, antes de falar novamente. A punição e a perda são reais. E há murmúrios sobre você, sobre o que aconteceu, portas fechadas. Mas Deus ainda não terminou com você. Ele pausa, olhando para ela antes de continuar. Não terminou com Davi, nem com o reino. O julgamento está presente e não vou te mentir sobre isso. Mas o julgamento não é o fim da história. Batseba inconscientemente toca sua barriga, o gesto de proteção instintivo, como se ainda houvesse uma criança ali. Ainda sou jovem, ela diz com um tom distante. Poderia haver outras crianças. Você terá... Natan responde com confiança, uma certeza em sua voz que até ele mesmo estranha. Você terá outro filho e ele será amado por Deus. Ela o olha, surpresa. Como sabe disso? Pergunta ela, com os olhos arregalados. Natan faz uma pausa, refletindo, tentando compreender as palavras que acabara de pronunciar. Eu não sei, não com a mente, diz ele. Mas algo em meu espírito me diz isso. Uma sensação de completude, de um ciclo se fechando, de uma morte abrindo caminho para a vida. Eu não esperava isso, ele admite. Não da maneira como eu conhecia o julgamento, mas sinto isso como um pastor sente a chegada de uma tempestade antes das nuvens se formarem. Ela o observa em silêncio, talvez buscando consolo fácil, promessas sem substância. Mas algo na expressão de Natan parece fazer sentido para ela. Ela acena lentamente com a cabeça, e então volta seu olhar para a janela. Pode ir, profeta, diz ela,
sem rancor. Diga ao rei: vou jantar com ele. É hora de seguir em frente. Natan se curva e sai. No corredor, Davi o aguarda com uma expressão ansiosa. Ela vai jantar com você esta noite, Natan relata. A expressão de Davi se ilumina com alívio. Obrigado por falar com ela. Davi começa, mas logo interrompe, sua gratidão transbordando. Por lhe dizer a verdade. É para isso que os profetas servem, meu senhor, responde Natan. Mesmo quando, especialmente quando, o custo é alto. Davi aperta o ombro de Natan, um gesto de amizade, não de realeza. Fique em Jerusalém, diz ele. O reino precisa da sua voz. Natan balança a cabeça. Ainda não, ele responde. Você precisa de tempo, sem mim atrapalhando. A visão periférica serve para lembrar do que foi dito anteriormente. As pessoas precisam perceber que, agora, seu rei está sem o profeta que o havia repreendido. O tempo é necessário. Quanto tempo? Até que Deus decida retornar? Eles se separam nas portas do palácio. Natan segue para seu refúgio na natureza, mas o exílio agora parece diferente. Não é uma punição ou uma retirada conveniente, mas uma distância que se faz necessária, uma pausa no tempo, um espaço para que a cura aconteça, algo que não pode ocorrer imediatamente após o momento tenso. As semanas passam, seguidas de meses. Natan recebe relatórios esporádicos. Davi volta ao seu papel de governante com uma energia renovada e focada. O escândalo ainda está presente. Tais coisas nunca desaparecem, mas Davi vai se acomodando na história que sussurra ao invés das fofocas frescas. O reino segue, a vida continua. Então, 6 meses após a morte do filho, o mensageiro retorna. A rainha está grávida. Ele chega ofegante devido à viagem. O rei pediu que você voltasse a Jerusalém. Ele deseja sua presença quando a criança nascer. Natan parte na manhã seguinte, sem alarde, de forma discreta. Ele retorna silenciosamente à cidade e se instala em sua antiga casa, onde Ada o recebe com alívio, mas também com perguntas às quais ele não dá respostas completas. A gravidez de Batseba segue de maneira diferente da anterior. O palácio, antes um lugar de culpa e iminente condenação, agora respira com um ar de esperança cautelosa. Davi, atencioso, mas sem ser excessivamente possessivo, cuida de Batseba sem sufocá-la. A atmosfera parece transformada, carregada de apreensão e humildade, ciente de que tudo pode mudar num piscar de olhos. Uma bênção pode se transformar em perda. Natan visita o palácio ocasionalmente, a pedido de Davi, mas nunca com a presunção de estar à frente de seu rei. Algo mudou nele. Há uma gravidade em seu semblante, uma carga atrás dos olhos que não existia antes. Seus salmos, agora mais profundos e sombrios, revelam uma honestidade que antes não estava lá. Ele escreve sobre o pecado, sobre a confissão, sobre corações quebrantados e espíritos abatidos, sobre um Deus que não despreza um coração contrito. Certa tarde, Natan encontra Davi em seus aposentos privados, trabalhando em um novo salmo. O pergaminho está espalhado, com alguns pedaços amassados, outros com riscos e revisões. Escute isso, Davi diz, sua voz urgente, e me diga se isso é verdade. Ele começa a ler. Tem misericórdia de mim, ó Deus, conforme a tua grande misericórdia. Apaga as minhas transgressões e purifica-me do meu pecado, pois reconheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Natan ouve enquanto Davi continua. Contra ti, só contra ti pequei, e fiz o que é mal aos teus olhos. Com efeito, em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Quando Davi termina, ele ergue o olhar. Excesso, não acha? Honesto demais? Não, responde Natan calmamente, para um homem que verdadeiramente se enxerga. Eu quero que as pessoas cantem isso, diz Davi. Quero que saibam que o rei não está acima da lei. Eu caí, eu precisei, ainda preciso da misericórdia de Deus. Ele faz uma pausa, refletindo. Será insensato?
Isso enfraquecerá a fé deles no trono? Natã pensa por um momento. Em um mundo onde reis alegam direito divino e infalibilidade, a confissão de Davi é revolucionária, até perigosa, mas também profundamente verdadeira. Isso fortalecerá a fé deles em Deus, responde Natã. Deixe-os cantar. Os meses continuam a passar. A gravidez de Batseba segue sem complicações, mas no palácio todos retêm a respiração. Todos lembram da última criança. Todos se perguntam, esta sobreviverá? Será que a maldição foi quebrada? Será que a misericórdia realmente substituiu o julgamento? Natã sente essa tensão como ninguém. Ele ora todos os dias, algumas vezes a cada hora, não para mudar a mente de Deus, pois sabe que não se deve barganhar com o Todo-Poderoso, mas simplesmente pedindo graça, vida e um sinal de que a restauração é possível. Quando chega o momento de Batseba, o palácio entra em um caos controlado. As parteiras correm para os aposentos dela. Davi, fora da sala, anda pelos corredores, não podendo deixar de reviver os momentos de medo. Ele já viveu isso antes, viu uma criança morrer, mesmo após todas as orações. A memória ainda o assombra. Natã fica ao seu lado no corredor. Nenhum deles fala. Não há o que dizer. Eles apenas esperam. Dois homens que atravessaram o fogo juntos, esperando que algo bom surja no outro lado. As horas passam, o sol se põe, as lâmpadas são acesas e ainda continuam a esperar. Então, finalmente, o grito. Não o grito de dor de uma mulher, mas o choro nítido e claro de um recém-nascido. Os joelhos de Davi fraquejam. Natã o segura, ajudando-o a manter-se de pé. Uma parteira aparece, seu rosto brilhando de alívio e alegria. Um filho, meu senhor, forte e saudável. A rainha está bem. Davi não espera por permissão. Ele empurra a parteira e entra na sala. Natã segue mais lentamente, dando espaço à família, mas incapaz de se afastar completamente. Batseba está deitada na cama, exausta, mas radiante. Em seus braços, envolto em panos suaves, está um bebê com uma coroa de cabelo escuro e pequenos punhos balançando no ar. Ele chora alto, não um bom sinal, dizem sempre as parteiras. Pulmões fortes, vida vigorosa. Davi se aproxima com cautela, quase reverentemente. Ele olha para o filho e as lágrimas começam a escorrer de seu rosto. Ele vive, sussurra o rei. Ele vive. Batseba ergue o olhar para o marido e algo se transmite entre eles. Não é perdão. Isso ainda é grande demais, muito complexo, mas talvez seja o começo disso. A primeira ponte frágil sobre o abismo. Natã, à porta, pergunta: qual será o nome dele? Davi olha para Batseba. Ela acena com a cabeça, passando-lhe a honra. Salomão, diz o rei, porque o Senhor nos deu paz. Ele faz uma pausa e acrescenta: e Jedaia. Natã prende a respiração. Amado pelo Senhor. Sim, diz Davi com firmeza, que se saiba que esta criança, este filho, é amado por Deus, não amaldiçoado, não marcado pelos pecados dos pais. Amado. Natã dá um passo à frente e olha para o bebê, tão pequeno. Este bebê, alheio à tempestade que precedeu seu nascimento, ao julgamento que caiu sobre seu irmão, ao escândalo que envolve sua própria existência. E, no entanto, Natã sente novamente a certeza que o havia tomado meses antes, quando falou com Batseba. Esta criança importa. Esta criança faz parte de algo maior do que a tragédia que veio antes. Posso? Natã pergunta, gesticulando em direção ao bebê. Batseba acena afirmativamente. Natã pega Salomão com delicadeza, segurando-o com a facilidade de alguém que já abençoou muitos bebês. O bebê se aquieta, olhando para o profeta com os olhos desfocados. Natã começa a orar, sua voz baixa, mas clara. Senhor Deus de Israel, tu que julgas com justiça e mostras misericórdia em abundância, olha para esta criança, que ele cresça em sabedoria e estatura, que ele conheça a tua presença todos os seus dias, que ele construa o que seu pai não conseguiu,
e que o seu nome seja glorificado através de sua vida. Enquanto ele ora, algo muda no ambiente. As parteiras sentem que o silêncio está se tornando profundo. Davi percebe isso, seus olhos se arregalam ligeiramente. Até mesmo Batsheba, por mais exausta que esteja, parece pressentir uma presença além do natural. Natan olha para o bebê em seus braços e vê uma possibilidade. Não uma certeza, não uma visão do futuro, mas o potencial bruto de uma vida ainda não vivida. Um trono não ocupado, um templo não construído, sabedoria não conquistada. Ele devolve Salomão à sua mãe e se afasta. O Senhor ama ele, diz Natan. E isso é uma declaração, uma profecia, uma promessa. Independentemente do que aconteceu antes, essa verdade permanece. O Senhor ama esta criança. Davi afunda-se em uma cadeira ao lado da cama de Batsheba, olhando para o filho com espanto e um temor persistente. Será que... Ele pergunta baixinho para Natan. A espada ainda vem? O julgamento que você proferiu ainda está de pé? O rosto de Natan se fecha. Ele não vai mentir, nem oferecer falsas esperanças. Sim, responde ele. As consequências do pecado não desaparecem só porque a graça apareceu. Sua casa conhecerá a discórdia. Seus filhos guerrearão entre si. Davi fecha os olhos, sentindo o peso da palavra. A espada não se afastará. Os braços de Batsheba se apertam em torno de Salomão. Mas Natan continua, sua voz suavizando-se. O julgamento e a promessa podem coexistir. A espada virá, mas a bênção também. O reinado desta criança virá, o reino que perdura além de você. Deus é justo e misericordioso, e vivemos na tensão entre esses dois valores. Os anos que virão provarão as palavras de Natan com precisão implacável. Salomão cresce forte e saudável. Uma criança brilhante que parece absorver conhecimento como terra seca, absorve chuva. Ele tem 7 anos quando o primeiro golpe real atinge a casa de Davi. Amnon, o filho mais velho de Davi, viola sua meia-irmã, Tamar, e o escândalo se espalha pelo palácio como fogo em palha seca. Davi se enfurece, mas não faz nada. Não consegue se forçar a punir o filho com todo o rigor da lei. Não depois do que ele mesmo fez. A inação de Davi gera consequências. Absalom, irmão de Tamar, observa o vazio de justiça do pai, a paralisia dele diante do crime cometido, e algo dentro dele se endurece. 2 anos depois, ele decide fazer justiça com as próprias mãos. Amnon é assassinado em um banquete, seu sangue derramado em vingança pela honra de Tamar. Absalom foge para o exílio. Natan observa de longe, com o coração quebrado. O reino está se desintegrando, Davi está se perdendo, e todos os filhos de Davi estão sendo arrastados pelas consequências dos pecados do pai. A espada começou seu trabalho, devastando a casa de Davi com precisão implacável. Mas o pior ainda está por vir. 5 anos depois, Absalom retorna a Jerusalém, reconciliado com Davi, mas não verdadeiramente em paz. Ele se tornou um jovem deslumbrante, carismático, politicamente engajado, brilhante e ambicioso. Ambicioso por poder, por vingança, pelo trono que ele acredita já deveria ser seu. Natan vê isso se intensificando e tenta avisar Davi. Mas o rei está preso em sua própria teia de culpa e amor. Como ele pode ser duro com Absalom quando ele mesmo cometeu erros tão graves? Como ele pode julgar seu filho quando Deus lhe mostrou misericórdia? Meu senhor, diz Natan em uma tarde no palácio, seu filho está angariando apoio entre as tribos. Absalom está se posicionando às portas da cidade, oferecendo julgamento aos que buscam a justiça do rei. Ele está minando você. Davi acena com a mão em sinal de desdém. Absalom é jovem, ambicioso, mas é meu filho. Ele não faria isso. Faria sim, interrompe Natan com a voz cortante. A espada, Davi, a espada sobre a qual eu te avisei, está em sua casa e está na mão do seu filho. Mas Davi não quer ouvir, não consegue ouvir. A culpa o consumiu tanto
que ele não consegue mais disciplinar seus próprios filhos. Ele os ama demais, perdoa-os rapidamente demais, vê seus próprios fracassos refletidos neles, em suas próprias vidas, e não consegue suportá-los ou julgá-los. A rebelião de Absalom irrompe em uma manhã comum de primavera. Um mensageiro chega à casa de Natã, ofegante. Absalom se declarou rei em Hebrom. Ele reuniu um exército. O povo está se juntando a ele. O sangue de Natã gela. Onde está Davi? Fugindo de Jerusalém, ele leva sua família e seus guardas leais. Ele disse que não lutaria com o filho na cidade, explica o mensageiro. Não derramaria sangue onde a arca repousa. Natã corre pelas ruas, correndo em direção ao palácio. Quando chega, a cena é um caos. Servos correndo para todos os lados, empacotando pertences, carregando carroças. As famílias reais se preparando para a evacuação, como refugiados de um exército invasor. E no centro de tudo, Davi. O rei está no pátio, vestido não com roupas reais, mas com trajes simples de viagem. Seu rosto está sério, sombrio, envelhecido além de sua idade. Quando ele vê Natã, algo em sua expressão se desfaz. Está acontecendo, diz Davi em voz baixa. O que você disse? A espada? Ela está do meu filho. Minha mão está apontada para o meu trono. Natã segura o braço do rei. Você poderia lutar. Você tem homens leais. O exército se reagruparia. Não, a voz de Davi é firme. Não transformarei Jerusalém em um campo de batalha. Não permitirei que o sangue do meu filho seja derramado nas ruas onde trouxe a arca. Ele olha para Natã com uma terrível clareza. Este é o preço. Você me disse, a espada não se afastaria. Eu mereço isso. Ninguém merece ser traído pelo próprio filho, diz Natã com ferocidade. Não, eu? O riso de Davi é amargo. Tomei a esposa de outro homem. Matei o marido dela. Mostrei aos meus filhos que o poder pode sobrepor-se à justiça. Esse desejo justifica qualquer ação. Absalom aprendeu. O profeta observou com calma, enquanto as palavras de Davi flutuavam no ar como uma acusação que ninguém mais ousaria expressar. Natã então perguntou com firmeza, para onde você vai? Davi, olhando à distância, respondeu, para o leste, além do Jordão. Vamos ver se alguma das tribos ainda será leal. Ele estava olhando para o palácio, o lugar que governou por tanto tempo. Se Deus permitir, retornarei. Em caso contrário, ele fará com que meu reinado termine. Natã observava enquanto a procissão do rei partia de Jerusalém. Davi, sem montaria, a pé, com a cabeça coberta em sinal de luto, seguia pela cidade. As ruas estavam repletas de pessoas que choravam. Algumas se juntavam à sua comitiva, outras observavam em silêncio, perdidas em dúvidas sobre onde deveria estar sua lealdade. Beth-sheba caminhava ao lado de Salomão, o menino agora com 12 anos, já capaz de compreender a gravidade do momento. Ele segurava a mão de sua mãe com firmeza enquanto atravessavam os portões da cidade. Natã não se uniu a eles. Sua missão estava em Jerusalém, para ser a testemunha do que estava por vir, para ouvir e ver o que a profecia anunciava em uma cidade prestes a ser tomada por um usurpador. 3 dias depois, Absalão entrou em Jerusalém, com um exército de homens a seus pés. Ele estava imponente, montado em um cavalo branco, com longos cabelos ao vento e um sorriso confiante. O povo o aplaudia, encantado por sua juventude e vigor, cansado da melancolia de Davi e de seu reinado marcado pela culpa e arrependimento. Absalão representava um novo começo, um renascimento para o reino. Natã, entre a multidão, observava o jovem usurpador com o coração apertado. Absalão tomou rapidamente seu primeiro ato como rei, uma provocação calculada. Ele armou uma tenda no telhado do palácio, no mesmo lugar onde Davi, tempos atrás, tinha visto Batseba tomar banho. Ali, na frente de toda Jerusalém, ele tomou as concubinas de seu pai, violentando-as em público, para deixar claro que o trono agora lhe pertencia.
O profeta Natã fechou os olhos, tentando afastar a visão e o cumprimento de suas próprias palavras. Tomarei suas esposas e as darei a alguém próximo de você, e ele se deitará com elas à luz do dia. A espada cortou com impiedade, atingindo tanto o culpado quanto os inocentes, que sangravam juntos. Durante semanas, a cidade de Jerusalém se manteve em suspense, enquanto Absalão consolidava seu poder. Ele nomeou seus próprios conselheiros e se preparava para enfrentar Davi. Natã observava, orando e esperando. O dia finalmente chegou, quando o exército de Absalão partiu para o leste com a missão de destruir Davi. 20.000 homens partiram em busca de vitória. Natã sabia que deveria permanecer em Jerusalém, mas algo o impulsionava a seguir o exército. Ele os acompanhou à distância, com seu cajado e sua velha figura, sempre nas sombras. A batalha aconteceu na floresta de Efraim, uma região densa e selvagem. Natã não presenciou a luta em si, estava distante demais, mas pôde ouvir o caos, o som das espadas, os gritos dos homens tentando matar uns aos outros entre as árvores. Ao cair da noite, a batalha chegou ao fim, com as forças de Davi triunfando. O exército de Absalão estava destruído, e os homens fugiam em todas as direções. Natã atravessou a floresta, guiado pela autoridade de seu ofício, até encontrar os corpos caídos por todo o terreno. No meio dos mortos, ele viu Absalão, pendurado em um carvalho, perfurado por flechas. Seus cabelos, que haviam sido seu maior orgulho, estavam presos nos galhos da árvore, suspendendo seu corpo entre o céu e a terra. Seus olhos estavam vazios, perdidos no nada. Joabe, o comandante das forças de Davi, estava próximo, limpando sua espada. Quando viu Natã, ele comentou com frieza: as ordens do rei eram para poupar Absalão. Natã, com a voz baixa e vazia, respondeu: as ordens do rei você não pode simplesmente ignorar. Ele precisava morrer. Absalão, um filho que poderia ter sido grande, teve seu destino corrompido pela falha do pai e pela revolta. Natã olhou para o corpo do jovem com um pesar profundo. Quem contaria sua história? Ele perguntou a si mesmo, sem saber se Davi seria capaz de narrá-la. Um mensageiro já partiu, disse Joabe, enquanto embainhava sua espada. O rei saberá em breve. Natã encontrou Davi em Maanim, onde ele esperava notícias da batalha. Quando o mensageiro chegou e entregou o relatório, a vitória foi confirmada. A rebelião havia sido esmagada. O reino estava salvo. No entanto, Davi não comemorava. Ele não parecia sequer ouvir as palavras de vitória. Ele se levantou, atravessou a multidão e subiu as escadas até o quarto acima do portão da cidade. Lá começou a chorar. Natã ficou na base da escadaria, ouvindo a dor do rei vindo de cima. Davi, com a voz quebrada, repetia: "Oh, meu filho Absalão, se eu tivesse morrido no seu lugar, meu filho Absalão." As palavras se repetiam incessantemente, ecoando a dor de um pai que não podia suportar a perda de seu filho. Natã está encostado na parede, seus olhos pesados de dor. Ele observa Davi, que está completamente abalado. A espada, pensa Natã, não traz pureza nem simplicidade. Ela não faz distinção entre culpados e inocentes. Ela corta sem misericórdia. A dor de um pai se mistura com a dor de um filho perdido, e a tragédia da guerra transforma o pecado de um homem em uma herança de morte para os outros. O tempo passa, mas o choro de Davi continua ecoando, uma melodia dolorosa que reverbera por Maanaim. Os soldados retornam vitoriosos, mas ao verem seu rei tão imerso na tristeza pela morte do filho, a vitória parece vazia. Eles entram na cidade com a vergonha estampada no rosto, como derrotados, não vencedores. Joabe, já farto, decide confrontar o rei. Ele invade o quarto de Davi, furioso, e Natã ouve o confronto de longe. "Você humilhou seus homens", diz Joabe, com a raiva transbordando.
Eles lutaram por sua vida, seu trono, por seu reino, e você está aqui chorando pelo filho que tentou matá-lo. Levante-se agora, vá até suas tropas, ou Deus sabe que todos eles desertarão ao amanhecer. O silêncio se arrasta por longos segundos até que Davi, com a dor estampada em seu rosto, mas com uma tranquilidade assombrosa, desce as escadas. Ele passa por Natã, sem notá-lo, e vai até o portão da cidade, onde se coloca à vista de seus homens, agradecendo-os, elogiando-os, prometendo recompensas. Sua voz é firme, mas seus olhos carregam um vazio. Natã observa em silêncio, compreendendo. O rei voltou ao seu trono, mas uma parte dele se perdeu na floresta, com seu filho. A espada não poupou ninguém. O retorno a Jerusalém não é triunfal. Davi entra na cidade como um homem que perdeu o que mais importava, mas ainda mantém as aparências. O trono que ele reconquistou não tem mais o mesmo brilho. A coroa repousa sobre sua cabeça, e o palácio o acolhe. Mas o preço de tudo isso está claro. Absalão está morto, Amnon está morto, e o que sobrou de sua família está em ruínas. A espada bebeu profundamente do sangue da casa de Davi. Natã, em silêncio, caminha ao lado do rei sem palavras, pois nenhuma profecia pode aliviar a dor de um pai enterrando seu próprio filho. Davi manda chamar Natã naquela noite, e o profeta o encontra em seus aposentos privados, sozinho na escuridão. O rei, com um semblante derrotado, começa a conversa sem rodeios. Eu continuo pensando naquele dia, diz Davi, quando você me contou a parábola sobre o homem rico e o pobre, o cordeiro roubado. Eu estava tão irado, tão certo de minha justiça. Eu disse que aquele homem merecia morrer. E agora vejo o meu próprio julgamento se desenrolando. Meus filhos, meu reino, tudo destruído pela espada. Você me prometeu que o trono não se separaria de mim, mas o que eu vejo agora? Eu sou o homem da parábola. Natã escuta em silêncio. Sim, Davi, ele responde com firmeza. Não há consolo na negação, mas valeu a pena. Você ainda acha que aquele momento com Betsabé, aquela escolha que parecia pequena na época, valeu o custo? Você ainda acredita que o prazer que obteve compensou tanto sofrimento? Davi fecha os olhos por um momento, as palavras pesando como uma carga. Ele busca respostas, mas Natã já sabia. Ele sabia que nenhuma resposta simples poderia aliviar a dor. Mas então, por que Deus não me impediu? Davi pergunta com angústia, sua voz quebrando. Natã se aproxima com a voz suave, mas firme. Porque você não é uma marionete. Deus não quer sua obediência forçada. Ele quer seu coração. E corações só podem ser dados livremente. Ele queria que você escolhesse, e agora você deve viver com as consequências dessas escolhas. Davi cobre o rosto com as mãos. O silêncio entre eles se torna quase palpável, até que Natã finalmente fala novamente. Mas Deus também escolheu. Ele escolheu perdoar quando você se arrependeu. Escolheu preservar sua vida quando a lei exigia sua morte. Ele escolheu prometer que seu trono perduraria, apesar de tudo. A espada veio, sim, mas a misericórdia também. Ambas são reais. Ambas são verdades. Davi, com a cabeça abaixada, não consegue sentir a misericórdia. Eu não sinto misericórdia, diz ele, só sinto o peso da dor. Eu sei que fiz a escolha, mas por que ela tem que custar tanto? Natã observa ponderando antes de perguntar. E Salomão, onde está ele agora? Davi, com a voz rouca, responde. Ele está com Betsabé em seus aposentos. Natã então diz. Ele é a misericórdia. Ele está vivo, saudável e brilhante, e se você deixar a dor consumir completamente o seu coração, você perderá o que Deus ainda está fazendo em meio a essa dor. Davi, tocado, fica em silêncio por um longo momento. Finalmente, ele se levanta e acende uma lâmpada, suas mãos tremendo. A sala se enche com uma luz suave, afastando a escuridão, mas sem eliminá-la completamente. Eu preciso vê-los, diz Davi, a voz quebrada.
Natã acompanha o rei pelos corredores do palácio até os aposentos de Betsabé. Davi bate suavemente na porta e entra. Betsabé está trabalhando em bordados e Salomão, com seus 12 anos, estuda sob a luz de uma lamparina. Ambos olham para Davi e Natã vê a exaustão em seus rostos. O rei esteve tão imerso na dor por Absalão que mal conversou com qualquer outra pessoa. "Pai", diz Salomão, levantando-se com respeito. Davi atravessa a sala e, para surpresa de todos, abraça seu filho com força, como se temesse que ele fosse desaparecer. "Desculpe", sussurra Davi nos cabelos de Salomão. "Eu estive tão focado no filho que negligenciei o filho que tenho." Salomão retribui o abraço e Natã vê lágrimas escorrendo pelo rosto do menino. Ele ainda é jovem, mas já viu seu pai e sua família se despedaçarem. O medo de ser consumido pela violência que parece seguir a linhagem de Davi o assombra. Betsabé deixa seus bordados e, com os olhos brilhando, observa a cena. Davi, liberando Salomão, se volta para ela. Eles se olham por um longo momento, unidos pela dor e pela graça. "O filho que perdemos", diz Davi suavemente. "Eu nunca realmente lamentei por ele com você. Eu estava tão perdido no meu arrependimento, na minha relação com Deus, que não pensei sobre o que isso significava para você, perder Uraia e depois nosso filho." Betsabé começa a chorar. "Eu pensei que você me culpava", ela sussurra. "Por tudo isso, pela tentação, pelas consequências, pelo julgamento." Davi nega com a cabeça. "Não, Betsabé, eu me culpo, sempre me culpei. Mas você", ele a olha nos olhos, "você foi inocente nisso. Eu deveria ter dito isso anos atrás." Eles ficam juntos, uma família ferida, mas com uma nova esperança. Algo começa a se mover, não em direção à cura completa. Isso seria demais para feridas tão profundas, mas talvez, apenas talvez, seja o começo de uma recuperação. O reconhecimento de que eles podem sobreviver a isso juntos. Natã observa em silêncio, sentindo a mesma certeza que teve quando Salomão nasceu. Este menino importa. Esta família, embora quebrada, ainda carrega a promessa de Deus. "Salomão", Natã chama suavemente. O garoto se vira. "Venha aqui." Salomão se aproxima e Natã coloca a mão em seu ombro. "Você já se perguntou o que significa o seu nome?" "Paz", ele responde. "Sim, seu pai lhe deu esse nome, pois foi isso que Deus trouxe no meio do julgamento. Mas há outro nome que você carrega, Gedidias. Lembra o que significa? Amado do Senhor." Exatamente. A mão de Natã se aperta ligeiramente. "Agora, preste atenção no que você precisa entender. A espada que devastou a casa de seu pai não é sua luta, mas a praga que a acompanha é. O ciclo de violência e suas consequências podem ser interrompidos, mas isso só acontecerá se você escolher um caminho diferente daquele que foi seguido pelos que vieram antes de você." O jovem rosto de Salomão se mantém firme, sério, como se buscasse entendimento. "Como faço isso?" ele pergunta. "Aprenda com os erros de seu pai, em vez de repeti-los. Busque sabedoria, não apenas poder. Lembre-se de que ser amado pelo Senhor significa viver de uma forma que honre esse amor." Davi observa em silêncio e algo muda em sua expressão. Esperança. É frágil, hesitante, mas ainda assim real. Nas semanas seguintes, um lento e doloroso processo de reconstrução começa. Davi volta às suas responsabilidades. A chama que antes o guiava está diminuindo, mas ainda há algo que o define. Ele governa com justiça, escreve seus salmos e lidera seu povo. Contudo, a alegria foi embora, e a confiança, embora presente, está abalada. Ele é um rei que conhece a sua própria capacidade de falhar. Natã continua por perto, uma presença constante, sem muito a dizer sobre o passado. Já não há mais palavras a acrescentar. Em vez disso, eles se concentram no presente, na manutenção do reino e na preparação para o futuro.
Em um certo dia, Natã encontra Davi no telhado do palácio, o mesmo telhado onde ele havia visto Batseba. O rei está olhando para Jerusalém com um olhar contemplativo. Quero construir um templo, Davi diz quando Natã se aproxima. Uma casa para o Senhor. Não uma tenda, mas uma casa. Uma morada permanente. Algo que dure, algo que me sobreviva. Algo bom que possa surgir dessa tempestade. Natã começa a responder, mas antes que possa falar, uma sensação familiar o domina. A presença, a voz, o peso da palavra divina que o pressiona, o coloca em alerta. Ele vacila ligeiramente, segurando-se na parede do telhado para manter o equilíbrio. Natã, diz Davi, sua preocupação é imediata. O que está acontecendo? O profeta levanta a mão pedindo silêncio e fecha os olhos, ouvindo, recebendo. Quando os abre novamente, seu rosto reflete um profundo conflito. Deus diz, não. A resposta de Natã é baixa, mas firme. Você já derramou sangue demais. Você é um homem de guerra. Não pode construir a casa de Deus. O rosto de Davi se fecha, mas ele acena com a cabeça, como se já soubesse que isso viria. Como se fosse apenas mais uma consequência, mais uma forma da espada a atingir. Mas Natã prossegue, e sua voz se fortalece, agora com a certeza da palavra profética. Mas seu filho será quem a construirá. Salomão, o homem de paz, será o responsável por construir a casa da paz, e Deus estabelecerá o seu trono para sempre. Davi sente o peso da declaração, para sempre. Para sempre. Natã com firmeza confirma, o reino será de Salomão. Ele realizará o que Davi não pôde, e através dele, a linhagem de Davi continuará a cumprir os planos divinos. Mesmo com a espada sobre sua casa, Davi experimenta o consolo da promessa que se mantém firme. Finalmente, após meses de angústia, Davi sorri, sorrindo de verdade pela primeira vez. Ele sabe que o templo será construído e sussurra com uma paz renovada. Meu filho, aquele que nasceu após toda a aprovação, ele será o construtor da casa de Deus. Natã, com os olhos marejados, sente a emoção de ver a redenção se erguendo das cinzas do fracasso. O templo será um símbolo eterno, um trono estabelecido para sempre, uma promessa indestrutível, além das limitações da espada. Davi, tocado por essa verdade, segura firmemente os ombros de Natã e diz, obrigado por me contar a verdade, mesmo quando era mais fácil permanecer em silêncio, por falar quando eu merecia ser julgado, por estar ao meu lado, mesmo quando eu era insuportável. Natã com um abraço responde, eu apenas falei o que fui instruído a dizer. O julgamento e a promessa vêm do mesmo Deus. Sou apenas um mensageiro. Enquanto o sol se põe sobre Jerusalém, tingindo a cidade de ouro e carmesim, eles permanecem no telhado, sentindo o peso e a grandeza do momento. A cidade abaixo continua sua rotina, enquanto Salomão estuda, sem saber que seu futuro já foi garantido. A espada ainda paira sobre a casa de Davi, mas também a promessa, a esperança e a graça que só Deus pode proporcionar. O pecado será redimido e os pecadores libertos. Anos depois, quando Davi estiver velho e debilitado, Natã estará presente na coroação de Salomão, testemunhando a ascensão do jovem rei ao trono. Ele verá a sabedoria de Salomão, que já transparece em seus olhos, e lembrará daquele momento em que ele segurou o bebê e profetizou sua bênção. Ele verá como Deus transforma o que foi quebrado em algo completo, como o julgamento e a misericórdia, a consequência e a graça coexistem na mesma história. Natã entenderá finalmente o papel de um profeta. Não se trata apenas de julgar ou consolar, mas de falar a verdade, seja ela qual for. De interceder entre o céu e a terra, comunicando fielmente o que acontece entre eles. É confiar que Deus sustenta tanto a espada quanto a promessa, o custo do pecado e o milagre da redenção. Nas últimas palavras de Natã para Salomão, sussurradas na coroação, ele ungirá o novo rei com simples mas profundas palavras.
Lembre-se de quem você é, Gedias, amado do Senhor, que essa verdade guie todas as suas escolhas. Salomão, inclinando a cabeça, recebe a bênção e ascende ao trono. E Natã, o profeta que proferiu a verdade mais dura, vê seu trabalho concluído e retorna para a multidão, sabendo que a história agora seguirá sem ele, guiada pelo jovem rei, nascido à sombra do julgamento e criado à luz da promessa. A história de Davi, do rei que caiu e do filho que morreu, é a história de um grande erro e uma grande redenção. A espada veio, mas também a misericórdia. O perdão foi concedido, e assim Salomão surge. Ambas as histórias são verdadeiras e necessárias, e é na colisão entre elas que ocorre a verdadeira transformação. Se você sentiu algo profundo ao ouvir essa história, se viu na queda de Davi, na coragem de Natã ou na dor de Batseba, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber mais histórias. Compartilhe isso com alguém que precisa saber que a justiça e a misericórdia de Deus não são opostos inatingíveis, mas sim as mãos que nos sustentam em nossas fragilidades. Vivemos na tensão entre essas duas realidades, e é nesse ponto que a graça de Deus realiza seu trabalho mais profundo. Nos vemos na próxima história.